Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje nossa aula é sobre deslocamento de equilíbrio, ou seja, falaremos sobre o princípio de Le Chatelier. Então vamos ver o que é esse princípio. Ele diz o seguinte, que toda vez que um equilíbrio químico sofrer a ação de uma força, ele se deslocará para a esquerda ou para a direita no sentido de anular ou minimizar a ação desta força. Então vamos supor que você tem um equilíbrio aqui. Quando é que ele entra em equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então vamos supor que os meus reagentes aqui, ó, sejam brancos, branco. E meu produto seja vermelho, certo? Então no início tá tudo o quê? Tudo branco. Daí tudo passa a ser o quê? Vermelho. Depois branco, vermelho, e aí a V1 é igual a V2. Então, nesse determinado ponto, ela entra em equilíbrio. Ou seja, quando eu igualo as velocidades e a concentração permanece o quê? Constante. Se você não mexer nesse equilíbrio, ele vai ficar eternamente em equilíbrio. Ou seja, ele vai ficar sempre rosa. Agora, qualquer perturbação que você cause a esse equilíbrio, ele tende a deslocar o equilíbrio no sentido de quê? De minimizar a perturbação que você causou. O que é deslocar? É você agora desigualar a velocidade da direta com a inversa. Então, você pode aumentar V1, certo? E com isso, você vai deslocar o equilíbrio no sentido do produto. Você pode aumentar V2 e com isso ele deixa de ficar rosa e passa a ser o quê? Branco, ok? Então, vamos ver quais são os fatores que podem deslocar esse meu equilíbrio químico. Então, veja bem, os fatores são concentração, pressão e temperatura, certo? Que vai fazer com que uma velocidade fique maior que a outra, ok? Agora, observação, os catalisadores não deslocam o equilíbrio, pois acelera igualmente as reações direta ou inversa. Então, lá, eu tenho a reação direta e tenho a reação inversa. Quando você coloca o catalisador, ele vai aumentar a V1? Vai, mas também vai aumentar quem? Ele vai aumentar a V2. Então, o que vai acontecer? O equilíbrio não vai deslocar, porque as duas velocidades vão aumentar ao mesmo tempo. Então, nenhuma vai ficar maior que a outra, ok? Então, a gente diz que o catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Ele apenas faz com que o equilíbrio seja atingido o quê? Mais rapidamente. E de todos esses fatores que alteram o equilíbrio, a temperatura, certo? Só vai alterar quem? A constante de equilíbrio, tudo bem? Então, a única coisa que varia a minha constante de equilíbrio Kc é o quem? É a temperatura. Concentração não altera, nem pressão altera a minha constante de equilíbrio, ok? Então, vamos ver o primeiro fator aqui, ó. Concentração. Então, eu tenho aqui este equilíbrio. Então, eu vou ter aqui, ó, velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Então, a gente vai considerar que o reagente é branco e o produto, ele é o quê? Vermelho, ok? É vermelho. Então, se ele tá no equilíbrio, qual é a cor que ele tá? Rosa, porque tá misturado vermelho e branco. Quem tem mais, vermelho ou branco? O que interessa é que as concentrações permaneçam constantes e não iguais, ok? Quem tem que ser igual são quem tem que ser iguais são as velocidades. Então, veja só. Eu tenho aqui no meu reagente. Aí, eu vou acrescentar A, certo? Então, eu vou perturbar meu sistema. Então, ele vai deslocar no sentido de minimizar o que você fez. Você não colocou A? Então, ele vai deslocar no sentido de gastar esse A, de consumir esse A. Qual é o lado que ele consome o A? Quando ele desloca no sentido de quem? De V1. Então, ele vai deslocar no sentido do produto para poder gastar. Então, quando você põe branco, a hora que você põe branco, imediatamente naquele rosa, ele vai começar a ficar tudo o quê? Vai ficar tudo vermelho para poder o quê? Consumir esse A. Então, enquanto você estiver colocando o A, ele vai indo para o lado do vermelho. Tudo bem? Aí, você para de adicionar o A. Aí, como toda reação é reversível, ela tende ao equilíbrio. Aí, ela vai começar a ficar branca, vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha. Daí a pouco fica rosa de novo. O mesmo rosa que eu tinha antes? Sim. Por quê, gente? Porque eu não vou alterar a constante de equilíbrio. Porque nesse caso aqui, ó,
A constante de equilíbrio não é concentração de C vezes a concentração de D elevada ao cubo sobre a concentração de A vezes a concentração de B elevada ao quadrado. Então, quando eu adicionei o A, eu tirei do equilíbrio. Então, não posso calcular a constante de equilíbrio. Só posso esperar calcular a constante depois que ela entrar em equilíbrio novamente. Ou seja, depois que ela ficar rosa. E você colocou mais o A. Mas na hora que ela colocou mais o A, você vai produzir C, D e B também. Ela vai entrar em equilíbrio. Então, essa razão entre produto e reagente, ela não muda. Por isso que o tom do rosa, ele não muda, porque você não altera quem? Não alterou o KC. Agora, vamos supor que ao invés de colocar A, eu vá colocar a substância D. Então, ou seja, eu boto mais vermelho. Assim que eu boto mais vermelho, como é que eu faço para minimizar essa perturbação que eu fiz? Eu tenho que consumir o D. E para que lado que eu vou ter que deslocar? Agora eu vou ter que deslocar no sentido dos reagentes. Então, botou vermelho, e imediatamente ele vai ficar o quê? Branco. Aí você para de botar o vermelho. Aí o branco formou muito, ele volta pro vermelho, branco, vermelho, fica rosa de novo. Mudou a razão da minha constante de equilíbrio? Não, então ela volta pro mesmo rosa de antes. Agora vamos supor que ao invés de adicionar D, eu retire o B. Então, eu estou retirando o B. O que eu tenho que fazer para minimizar isso que eu fiz? Eu tenho que produzir mais B. Então, para produzir mais B, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que deslocar no sentido do reagente. Então, quando eu tiro o branco, certo? Ele vai ficar branco, vai continuar branco. À medida que eu vou tirando, ele vai continuando branco, porque ele tem que produzir mais branco para compensar o que ele fez, concorda? Aí depois que você para de tirar o branco, aí ele volta a ficar vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho e volta para a mesma o quê? Para a mesma razão. Por exemplo, se a razão aqui é 1/2, vamos supor, se aumentou a concentração, então foi para 2/4, continua sendo quem? 1/2. Se eu tinha 2/4, eu reduzo, aí passo para 1/2. Continua a mesma razão. Por isso que a tonalidade do rosa, ele não muda, porque a única coisa que altera o KC é a temperatura. Agora, você pode pensar isso também em termos cinéticos. Como assim? Dos fatores que alteram a velocidade da reação. Então, por exemplo, se eu coloco mais a substância A, significa que no meu reagente, eu vou ter um maior número de colisões, o quê? Efetivas. Então, eu vou aumentar mais V1 do que V2. Quando eu coloco D, eu estou aumentando o número de colisões efetivas aqui no meu produto. Então, se aumenta o número de colisões efetivas, eu aumento a velocidade. Então, V2 vai passar a ser V1. Quando eu retiro o D, eu estou diminuindo o número de colisões efetivas. Então, V1 passa a ser menor que V2. Por quê? Porque no reagente eu tenho menor número de colisões efetivas. Então, ela vai deslocar, né? Ela vai deslocar no sentido onde a velocidade ela fique o quê? Maior. Vamos ver outro fator que altera esse equilíbrio. Pressão. No caso da pressão, eu só posso mexer com substâncias no estado gasoso, tudo bem? Então, vamos supor que eu tenho esse meio reacional aqui, ó. A mais 2B dando C mais 3D, tudo bem? Quando você altera a pressão, ela vai deslocar no sentido que tem maior ou menor número de mols. Como é que eu sei? Eu pego aqui no meu reagente, ó. Aqui eu não tenho 1 e aqui eu tenho 2 mols. Então, no total aqui, eu tenho 3 mols de reagente, ok? E no produto, eu não tenho 1 mais 3, então quer dizer que eu tenho 4 mols do produto, certo? Então, veja aqui, vamos continuar. Aqui é branco e aqui é vermelho, certo? Então, no início tá no equilíbrio, então tá tudo o quê? Vai tá tudo rosa. Por quê? V1 tá igual a V2. Só que agora, gente, para eu aumentar a pressão, eu não aumento a pressão só de uma substância. Ou seja, eu não vou aumentar só a pressão, vamos supor, do A. Tudo bem? Quando eu aumento a pressão, eu aumento a pressão
do meio reacional, ou seja, o volume de um gás não é o volume do recipiente que ele ocupa. Então, o que você vai fazer? Eu tenho aqui o meu meio reacional, a minha reação, e eu vou diminuir o volume do recipiente. Ou seja, o gás vai sofrer o quê? Uma compressão. É a mesma coisa quando você pegar uma seringa e você segura na ponta para o gás não sair e você o quê? Aperta o êmbolo. Então, você diminui o volume, ou seja, você está comprimindo. Então, gente, para minimizar a perturbação que você causou, ela vai deslocar para o lado onde ela ocupa um volume menor de gás. Aí você olha aqui no seu meio, olha, o meu reagente está ocupando 3 mols de gás e o meu produto tem 4 mols de gás. Então, se você teve compressão, ela vai deslocar para o lado em que ocupa um volume menor. Então, não estava rosa? Então, na hora que você comprime, o meio imediatamente volta a ficar o quê? Branco. Voltou a ficar branco, certo? Aí, se você vai aumentando a pressão devagarzinho, ele vai ficar branco o tempo todo. Parou? Aí, ele volta a ficar vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco, rosa. Toda reação reversível, ela tende o quê? Ao equilíbrio. Que rosa? O mesmo rosa de antes. Por quê? Porque você não alterou aquela razão entre produto e reagente na sua constante de equilíbrio, ok? Bom, e se agora eu puxar o êmbolo, ou seja, eu aumentei o volume que o gás ocupa, então ele vai diminuir a pressão. Quando você puxa, você diminui a pressão. Então ele vai deslocar para que lado? Para minimizar o que você causou. O lado que ele ocupa um volume maior. Então, na hora que você diminui a pressão, ou seja, você descomprime o seu gás lá dentro, ele sofre uma expansão. E para expandir, ele tem que deslocar para o lado de maior volume, que no caso aqui são 4 mols. Então, ele não estava rosa? Aí você aumenta o volume, ele tem que expandir. Para expandir, ele fica o quê? Vermelho. Aí você mantém esse volume. Aí depois ele volta a ficar branco e vermelho, depois rosa, porque ela vai entrar em equilíbrio, ok? Sem alterar a constante de equilíbrio. Se você for pensar em meios cinéticos, se você aumenta a pressão, o lado que tem maior número de mols, eu vou ter maior número de colisões efetivas. Então, no lado do produto, eu não tenho maior número de mols, então eu vou ter maior número de colisões efetivas. Então, você vai aumentar quem? Você vai aumentar V2 e o sistema vai ficar o quê? Branco, ok? Se você diminui a pressão, o gás tem que sofrer expansão. Então, se você diminui o número de colisões efetivas dos dois lados. Só que do reagente eu não tenho menos substâncias, então no lado dos reagentes você vai ter, vai diminuir mais ainda a velocidade, ou seja, V1, certo? Porque quando você aumenta a pressão, V1 vai ficar o quê? Ela vai deslocar para ficar o quê? Vermelho, porque você aumenta. Então, desculpa, o produto não tem maior número de mols, então ele vai ter uma queda maior no número de colisões efetivas, ok? Agora, veja bem, gente, vamos supor que o C seja sólido. Opa, então agora mudou. Quantos mols de gás eu tenho no reagente? 3. Quantos mols de gás agora eu tenho no meu produto? Agora eu tenho 3. Você só pode contar o número de mols de substâncias no estado o quê? No estado gasoso, ok? Então, eu tenho 3 mols. E se eu aumentar a pressão, desloca para que lado? Os dois números de mols não são iguais? Então, tanto faz de você aumentar ou diminuir a pressão, que ele vai continuar em equilíbrio. Então, ele está rosa. Aumenta a pressão, continua rosa. Diminui a pressão, continua rosa. Porque está igual o número de mols de um lado e do outro, ok? Só que você só pode contar com as substâncias no estado gasoso, ok? Depois, temperatura. Aí vamos supor ele te deu o mesmo equilíbrio, mas ele diz que o ΔH é menor que zero. Se o ΔH é menor que zero, significa que a reação direta ela é exotérmica. Exotérmica. Se a direto é exo, né? Olha só, se a direto é exotérmica, a inversa ela é o quê? Endotérmica. Tudo bem?
endotérmica. Então, vamos lá. O que vai acontecer quando aumentar a temperatura da minha reação? Então, olha só. Se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? Ela vai deslocar para o lado para minimizar o que eu causei. Então, se eu aumento a temperatura, ela vai tentar absorver logo essa temperatura para poder ficar o quê? Para entrar em equilíbrio com o meio. Tudo bem? Então, se o meio está mais quente, o que ela vai fazer? Ela tenta entrar em equilíbrio térmico com o meio. Então, se o meio está mais quente, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que absorver calor, certo? Para poder igualar a temperatura do meio reacional com o meio externo. Então, nesse caso aqui, ó, vamos lembrar de novo. Aqui é branco e aqui é vermelho. Tudo bem? Aqui é branco e aqui é vermelho. Aí, o que vai acontecer, gente? Quando você aumenta a temperatura, então, ela vai deslocar no sentido da reação o quê? Endotérmica, porque ela vai tentar entrar em equilíbrio térmico com o meio, ok? Então, você tem lá seu meio reacional, lá dentro de uma seringa. Aí, você bota a seringa numa água quente. O que vai ter que acontecer? Ela vai ter que absorver calor para entrar em equilíbrio térmico. Então, nesse caso, qual é o lado da endotérmica? Não é inversa? Então, quando você aumenta a temperatura, fica tudo o quê? Tudo branco. Depois vermelho, branco, vermelho, vermelho, branco. E depois volta a ser rosa, que não necessariamente vai ser o mesmo rosa, que eu vou mostrar daqui a pouco o que vai acontecer. É a mesma coisa, meio tá lá na minha seringa, fechadinho, tá? Eu agora vou botar no gelo. Aí o que vai acontecer? Ela tá mais quente que o meio, então ela vai tentar entrar em equilíbrio térmico. Como é que ela entra em equilíbrio térmico? Perdendo calor pro meio, porque ela vai esfriando, ok? Então ela vai deslocar no sentido do quê? Da exotérmica. Então aqui é no sentido da reação direta. Então ela vai ficar o quê? Vermelho, depois branco, vermelho. Então tudo vai depender qual vai ser esse ΔH aqui. Se o ΔH for maior que zero, aí inverte. Aí a direta é endo e da inversa ela é exotérmica. Então vamos ver aqui o que vai acontecer na influência da temperatura na sua constante de equilíbrio. Quando a reação direta for endotérmica, à medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a constante de equilíbrio. Então, veja bem, gente. Pega essa reação aqui. Kc é igual concentração de C vezes concentração de D elevado ao cubo sobre concentração de A vezes concentração de B elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente viu que nem pressão e nem concentração vai alterar o quem? Essa razão, essa constante de equilíbrio. Agora, se o ΔH for maior que zero, ou seja, se a reação direta for endotérmica e aqui exotérmica, se ela for endotérmica, quando entrar no equilíbrio, lembra que era branco e aqui é o que? Vermelho. Tudo bem? Quando ela entrar em equilíbrio, presta atenção. Qual a tonalidade do rosa que vai acontecer? Então, vamos lá. Aumentou a temperatura, ela vai ter que absorver aquilo que você está te dando. Então, ela vai deslocar no sentido da reação endotérmica. Então, ela desloca para cá. Tudo bem? E no equilíbrio, gente, quando ela entrar em equilíbrio, ela vai ter mais vermelho do que branco que ela tinha anteriormente. Então, não tá rosa? Então, ela aumentou a temperatura. A reação direta é endo, ela desloca para o produto. Depois, reagente, produto. Hora que entra em equilíbrio de novo, hora que ela iguala a velocidade da inversa com a direta, tem mais vermelho do que branco. Ou seja, ela vai ficar num tom de rosa mais escuro. Por quê? Porque eu vou ter essa razão, ó, eu vou ter mais numerador do que o quê? Do que denominador. Agora, se a reação direta, ela for exotérmica, tudo bem? Se a reação direta for se a reação direta ela é exotérmica, a inversa ela é endotérmica, tudo bem? Então, quando aumenta a temperatura, ela não vai deslocar no sentido da endotérmica. Então, olha só, quando você aumenta a temperatura, ela vai deslocar para o lado do branco. E quando ela entrar no equilíbrio, vai ter mais branco do que vermelho. Por quê? O que vai acontecer aqui, ó?
eu vou ter mais numerador, vou ter mais denominador do que numerador. Por isso que o valor da KC, ele o quê? Diminui. No primeiro, não tem mais numerador do que denominador? Então, o KC aumenta. E nesse caso aqui, ó, eu tenho mais denominador do que numerador. Então, na hora que ela entrar em equilíbrio, vai ter mais branco do que vermelho. Então, ela vai ficar rosa? Vai, só que vai ficar um rosa mais claro. Então, ó, no caso da reação direta Foreso, certo? Quando ela entrar em equilíbrio, eu tenho aqui numerador, denominador. Eu tenho mais denominador do que numerador. Então, essa razão diminui. Agora, se ela for exo, o que vai acontecer aqui? Se a direta for endotérmica, eu vou ter mais numerador do que denominador que eu tinha antes, certo? Então, o valor do KC, ele aumenta. Então, vamos ver na prática como é que isso ocorre. Existe o processo de Haber-Bosch, que é da síntese de amônio. Uma vez, gente, eu tive a oportunidade de ir ao polo de petroquímico de Camaçari, na Bahia, perto de Salvador, numa fábrica da BASF, que ela produzia amônia. E ela produzia amônia pelo processo de Haber-Bosch, ou seja, reagindo nitrogênio e hidrogênio. Só que o que acontece, gente? É interessante para essa fábrica, para essa indústria, essa reação ser reversível? Não, porque ela só ganha dinheiro produzindo quem? O NH3. Então, interessa se essa reação só ocorrer no sentido de quem? Dos produtos, ok? Então, eu não quero que essa reação ela volte. Então, o que eles têm que mexer para que essa reação ocorra só, apenas, no sentido da reação direta? Tá vendo que ele deu aqui que o ΔH é menor que zero? Quer dizer que é exo, né? Quer dizer que a direta é exo e a inversa ela é o quê? Endotérmica. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero que ela só produza NH3. Então, vamos olhar agora a concentração. O que eu posso fazer? Eu posso, primeiro, adicionar N2 e ou quem? H2. Por quê? Porque à medida que eu coloco de um lado, o equilíbrio desloca para o outro lado para compensar. Então, eu vou botando H2, N2, H2, N2, ele vai produzindo mais quem? Mais NH3. Ou eu posso também o quê? Retirar NH3. Então, o que eu faço? À medida que o NH3 vai produzindo, ele vai tirando esse NH3 do meio, tudo bem? Certo? Aí ele bota em água, dissolve em forma hidróxido de amônio, mas enfim, ele vai retirando o NH3. Então, à medida que vai retirando o NH3, tá certo? O equilíbrio vai deslocando para quê? Para compensar o que você fez. Então, ele vai deslocar no sentido dos produtos. Então, eles vão botando um pouquinho N2, H2 e tirando NH3, tirando NH3. Se ele mexer em alguma coisinha ali, gente, a reação pode voltar e ele perder a produção de um dia inteiro, ok? E ele não quer que a reação inversa ocorra. Agora vamos para a pressão. O que ele tem que fazer? Olha só. Quantos mols de gás eu tenho no meu reagente? Eu tenho 4 mols de gás. Quantos mols de gás eu tenho no produto? 2 mols. Eu quero que o quê? Desloque no sentido de menor número de mols. Então, eu quero que desligue para o produto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprimir, ok? Eu tenho que comprimir o meio, ou seja, eu tenho que aumentar a pressão do meio, porque ele produz mais quem? A NH3. Só que isso é bem perigoso, porque você está botando o reagente que é H2 extremamente reativo. Então, qualquer vazamento ao meio de pressão, aquilo é uma bomba, aquilo ali pode explodir. Então, é muito bem controlado tudo aquilo dali, certo? Então, no caso da pressão, eu vou aumentar a pressão. Por quê? Porque o aumento da pressão desloca para o lado de menor produto, que é o produto da minha indústria, que é o NH3. Tudo bem? E a temperatura? Eu quero que ele desloque no sentido da reação que? Exotérmica. E eu quero que ele perca calor. Tudo bem? Para perder calor, o que ele tem? Ele está mais quente. Você tem que botar no meio o quê? No meio mais frio. Porque ela vai tentar entrar em equilíbrio com o meio. Ok? Então, você vai ter que o quê? Diminuir
Olha, vamos lá voltar para a temperatura, ó. Se você diminuir a temperatura, desloca no sentido da reação exotérmica. Então, você diminui a temperatura. Tudo bem? Então, gente, isso tem que ser muito bem regulado. Porque se você aumenta a pressão, o que acontece? Você tem mais colisões das moléculas com o recipiente. Então, isso vai fazer aumentar a temperatura. Mas você pode deixar aumentar a temperatura? Não, porque senão o meio volta. Entendeu? Então, ali eles trabalham 24 horas por dia numa sala enorme, cheia de controles, de reloginhos, porque qualquer coisa que dê errado ali são cilindros imensos de hidrogênio e nitrogênio. Então, é muito perigoso, certo? E tem que ficar 24 horas olhando, porque aquilo ali funciona o tempo todo. Então, eles controlam dentro daquela sala tudo isso aqui, ó. Eles vão adicionando reagente, retirando o produto, aumentando a pressão, mas sem deixar aumentar o que? A temperatura. Eles vão diminuir a temperatura. Mas se você diminuir muito a temperatura, você também diminui muito a pressão, certo? Aí o equilíbrio vai pro lado oposto. Então, isso aí é uma coisa bem estratégica para fazer, ok? Então é isso daí, gente. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.